Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, a verdadeira adoração. O textuário está no Evangelho de João, capítulo 4 e o versículo 24, e está escrito assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Verdade prática: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 5 a 7, ainda versículos 9, 10 e do 19 ao 24. Essa lição de hoje tem alguns objetivos. O primeiro, esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Segundo, fazer com que os alunos compreendam que a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus. E terceiro, integrar os princípios da adoração bíblica à vida de serviço e entrega a Deus. Comigo está o professor Joás, também presbítero Edivaldo, que é o nosso superintendente da ADEC Santa Cruz. Nós estamos na terceira lição, professor Joás, presbítero Edivaldo, e um assunto tão importante que nós vamos falar sobre a adoração. Hoje tem vamos falar assim, muito pensamento errôneo com relação ao que é a verdadeira adoração, né? E é uma lição que vem numa hora muito boa para dar uma clareada nesse assunto e sempre lembrar a gente desses princípios bíblicos. Eu gosto muito da palavra do pastor Odiel, né? Que adoração é serviço, né? É uma vida, é um estilo de vida, né? A adoração é um estilo de vida. Eu adoro o Senhor a partir do momento em que eu levanto, né? Faço a minha oração, o meu devocional. No meu trabalho eu adoro o Senhor, no ambiente escolar, seja no ambiente litúrgico, né? Naquele horário de culto. Tem pessoas que acham que vai adorar a Deus somente nessas 2 horas que nós tiramos 2 ou 3 vezes por semana para estar na casa do Senhor. E na verdade é uma vida de adoração, de rendição, de entender que nós temos que nos render à pessoa bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bom. Esse textuário caiu bastante a calhar aqui nesse momento, né, professor Joás? Em espírito e em verdade, ou seja, aqui ou em qualquer lugar, né? Esse é o ponto aí da nossa lição, dessa conversa, né? Sobre a qual nossa lição se baseia, né? Essa adoração verdadeira não tem tanto a ver assim com lugar, né? Esse é o cerne da conversa ali. Não é essas 2 horinhas nesse lugar, né, que vai mostrar que eu sou um adorador. Eu tenho uma visão mais panorâmica, né, mais estendida. É como se perguntasse hoje, né? Como é que é? A gente adora a Deus na Batista, adora a Deus na Igreja Assembleia de Deus, a gente adora a Deus na Presbiteriana. Onde que se deve adorar a Deus, né? Qual igreja, qual denominação, né? A discussão dela ali, o início da conversa foi, né? É no Monte Zerizim ou é em Jerusalém, né? É adoração samaritana ou é adoração do povo judeu? Como é que é essa adoração? E hoje se questiona muito isso, né? Nós vivemos num país onde a gente até gravou um programa sobre isso no Conexão Teológica, sobre palavras de adoração, gestos de adoração, né, que a gente pensava o seguinte, né, qual que é a cultura que o brasileiro tem de adoração, né? A igreja evangélica, de forma geral, ela sofreu uma influência da igreja europeia e também das igrejas, já agora, a partir do século XX, a partir da matriz africana também. Então, há um povo evangélico que ele é influenciado pelo culto europeu, o cristianismo europeu, e há um movimento também pentecostal e neopentecostal que é caracterizado também pelos cultos afro. E agora tem essa adoração nova, né, da parede preta, do ambiente fechado, né? Então, assim, e não é essa a questão é adorar a Deus em espírito e em verdade. Bom, nós vamos trabalhar essa lição hoje, professor Joás, e a palavra-chave da nossa lição é adoração. O ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Com a leitura da passagem de João 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Nesse contexto também se revela a importância de uma autêntica adoração, que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por esse motivo, a adoração cristã é o tema central dessa lição. Então, a partir desse diálogo, nós vamos trabalhar o que é adoração.
Agora, essa necessidade está muito intrínseca, ou seja, está dentro do ser humano em adorar o Senhor, né? Deus não precisa da nossa adoração, mas Ele requer essa adoração nossa. Um grande historiador diz que ele chegando para civilizar um povo, né? E ele viu alguém olhando para o sol e dizendo assim, né? Sol, diga para o seu Criador que eu o adoro. Então, até as sociedades mais primitivas, que se tem notícia, que se tem informação, elas tinham um objeto de adoração. Que fosse uma árvore, que fosse um rio, que fosse um ser celeste, ou algo criado por eles mesmos, né? Mas sempre tem um objeto de adoração. Isso está intrínseco, como já foi bem falado aqui no início da nossa conversa, né? Isso é inerente do ser humano, ele tem essa necessidade de adorar. Mas agora nós estamos aprendendo a quem adorar e como adorar, né? Isso que é interessante. A gente vê muito esse João 4, é o diálogo de Jesus e a mulher samaritana. É muito interessante a gente ver um judeu, nessa época a gente sabe muito bem o contexto, conversando com a samaritana. Era algo praticamente impensável, inconcebível. E a gente vê o dono da vida conversando com essa mulher. Numa hora imprópria, num momento que ela tinha uma necessidade, e Jesus puxa esse diálogo com ela. E ela se entrega à adoração. Jesus quebrou algumas regras, não diria algumas regras, né? Algumas convenções sociais, né? Jesus transcendeu essas convenções para evangelizar aquela mulher, para apresentar a verdade para ela. E por isso que você vê esse diálogo, que é um dos mais extensos aí, né? Diálogos de Jesus registrados, né? O que nós vimos na aula passada, e esse aí são um conjunto muito interessante de diálogos que Jesus manteve, né, com pessoas muito interessantes também. E essa é uma das regras que ele quebrou, né? Não se via naquela sociedade, né, uma dessas convenções que a gente está falando, não se via naquela sociedade um homem sozinho com uma mulher, né, no meio do dia conversando, uma mulher que não seja da família dele, né, ou algo assim. Era mal visto pela sociedade, aquele tipo de interação social. E ela sendo samaritana e ele judeu, mais impensável ainda. Então Jesus extrapolou algumas convenções sociais em prol do esclarecimento, em prol da iluminação de uma alma, em prol da exposição da verdade para alguém que precisa conhecer a verdade. Você falava da lição passada, e é interessante que Jesus está diante de um doutor da lei, né, de um rabino de Nicodemos, que era um religioso e ainda não tinha nascido de novo, não sabia o que era o novo nascimento. Agora nós estamos diante de uma mulher também que religiosa, porque ela tinha o seu entendimento de adoração, tinha o seu local de adoração, mas ela não sabia o que era a verdadeira adoração. Então Jesus, ele, no livro de João, eu falava isso na nossa EBD lá no Santa Cruz, na lição passada, que João ele vai fazendo algumas revelações usando alguns personagens. O primeiro personagem para falar do novo nascimento, Nicodemos. O segundo personagem que nós estamos falando dele hoje, para falar da verdadeira adoração, uma samaritana. Então, Jesus ele vai no Evangelho de João ele tão próximo e entendedor, né, daquilo que aconteceu com Jesus, ele vai revelando-nos algumas coisas que são essenciais para um culto de louvor e de rendição a Deus, que é a verdadeira adoração. Bom, nós vamos falar aqui no capítulo 1, o encontro em Samaria e duas preciosas lições. São 3 subtópicos aqui. O primeiro é a necessidade de passar em Samaria, o segundo, necessidade do ser humano, e terceiro lugar, da adoração a Deus. Em João 4,4 é informado que era necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judéia em direção à Galiléia, e para tal teria que atravessar por Samaria. Apesar de evitar entrar nessa cidade devido à tensão racial entre os judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente, um encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. A necessidade do ser humano, o encontro entre Jesus e a mulher samaritana, não foi um simples acaso. Ele encontrava-se
sentado à beira da fonte de Jacó na hora sexta, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado mestre: dá-me de beber. E aí, em resposta ao pedido de Jesus, iniciaram a conversa e culminou desse tema adoração. E por fim, o lugar de adoração. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona-o sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se é em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Nesse diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. E em resposta à sua indagação, Nosso Senhor revela uma nova forma de culto, em espírito e em verdade. Interessante que Jesus precisava passar por Samaria. Para ele chegar no seu destino era necessário. Mas a gente vê ali não uma casualidade ou uma fatalidade, mas a gente vê uma presciência divina, tá, em encontrar com essa mulher. Porque se a gente ler o texto e conhecer o contexto cultural, não era normal ir buscar água ao meio-dia. Não era uma hora apropriada para isso. Essa mulher faz isso por causa justamente dessas convenções sociais que a gente falava. Ela foi casada muitas vezes e numa cultura naquela época, a cultura oriental hoje, até hoje ainda tem dessas coisas, né? Não era bem aceita socialmente. E enquanto todas as mulheres buscavam a água bem cedinho, né, com o sol mais ameno, ela ia nesse horário que ela sabia que não ia ter ninguém, né, ninguém para apontar o dedo para ela, ninguém para confrontá-la de alguma maneira, né, e ela não sofrer nenhum tipo de acusação, abuso emocional ou coisa do tipo. E o fato de Jesus ver a necessidade de passar por ali, que é interessante que a gente vê que ele está sendo movido pelo Espírito a passar por ali, porque ele podia dar a volta, ele manda os discípulos fazerem isso, né? Ele inventa, né? Arruma uma fazer para eles, né? Inventa uma maneira deles não estarem ali naquele momento, porque poderia causar algum constrangimento para a mulher samaritana, ou eles poderiam começar algum tipo de discussão teológica que ele não estava disposto a discutir aquilo naquele momento. A prioridade era ela e o coração dela. Então, tudo foi preparado, né, para esse momento, para esse diálogo. Jesus cuidou de tudo, de todos os detalhes. Por isso que João traz essa informação, né, que era necessário passar por aí, porque tem outro caminho, né, o outro caminho que é o caminho certo, né, naquele momento, naquela cultura. Samaria é evitada pelos judeus quando vão para o lugar que Jesus estava indo, de onde Jesus estava partindo, né, não se passava por ali. Ele viu a necessidade de passar por ali por causa dessa mulher, né? Isso é muito evidente aí na passagem. É legal que Jesus mandou os 12 discípulos comprar pão, né? Você podia ter pedido só um para ir comprar pão tranquilo, ou no máximo 2. Não dava conta, né? No máximo 2 resolveria o problema. Eu falo por causa da distância, ou até mesmo o dinheiro, se estava com recurso, não é bom sair sozinho. Mas poderia ter pedido 2 e os 10 ter ficado com ele. Não, mas ele mandou os 12 comprar pão, porque ele já sabia desse encontro com essa mulher. E o interessante é que a necessidade do ser humano, a necessidade da mulher, Jesus supriu a necessidade dela, mandou que ela chamasse seu marido, ela falou a verdade, e no que ela responde para Jesus, Jesus falou essa palavra com ela. E ela falou assim: veja que o senhor é profeta. E ela foi lá, deixou tudo e buscou a cidade, chamou e evangelizou, e a cidade veio ter com Jesus. Interessante essa necessidade do ser humano e esse buraco que tem no coração de alguém que não conhece Jesus, que não tem essa experiência com Cristo. E a necessidade, ela é inerente ao ser humano, todo ser humano tem. Então aquela mesma necessidade que essa mulher samaritana tinha, toda Samaria tinha. É tanto que ela vai, fala sobre ele, eles acreditam, eles vêm ver quem realmente era Jesus, aqueles que ouviram a voz dela. Jesus vai para a cidade de Samaria, segundo o relato
do evangelista, ele passa 2 dias ali e evangeliza toda Samaria conhece o reino de Deus, é pregado o reino de Deus em Samaria. Depois nós vamos ver Filipe descendo para Samaria, fazendo coisas maravilhosas em Samaria. Então, assim, a gente vê que a palavra de Deus, essa questão de adoração, ela não era fechada só para os judeus. Os judeus entendiam isso, né? Entenderam de forma errada que eles eram o detentor da adoração correta, porque eles receberam a Torá, receberam a lei. Mas Jesus aqui ele quebra mais um paradigma, como já foi falado, para mostrar que a adoração é vida, a adoração é estilo de vida, a adoração ela está intrínseca em tudo que você faz. Eu cumprimentar uma pessoa, o modo que eu trato as pessoas, está falando aqui de convivência, eu acho que a adoração ela está muito ligada a isso, ao que nós falamos aqui, a necessidade do ser humano. Quando eu atendo alguém, quando eu me presto para alguém, eu estou adorando a Deus, né? Então vai muito além daquilo que nós falamos, né? Desse culto formal. Além de eu estar adorando a Deus com a minha vida, com as minhas atitudes, eu estou levando a conscientização dessa pessoa que a gente está servindo a adorar a Deus também, porque ele vai conhecer. O próprio Jesus falou isso, ó, se a gente viver em unidade, se a gente viver em amor, se a gente ceder ao próximo, se a gente preferir o próximo em relação a nós, eles vão entender isso aí e nisso o mundo vai ver que nós servimos a Deus. De fato, eles estão glorificando a Deus por isso. E é um ponto que a gente precisa levar em consideração também. A gente não está menosprezando a história, né? Porque, assim, Deus escolheu se revelar em alguns lugares específicos, né? Ele escolheu se revelar no Moriá, ele escolheu se revelar em Betel, ele escolheu se revelar no templo, na tenda que Davi fez, no templo que Salomão ergueu. Ele escolheu se revelar no Sinai. Então são lugares, são pontos bem delimitados no mapa, né? Onde ele escolheu, vou me revelar ali. Mas a gente vê algo que marca todos esses lugares de revelação de Deus, que são as pessoas para quem ele se revelou, né? E a chave aí é essa, né? A chave para entender esse texto, essa conversa de Jesus é essa. O grande problema é que a gente valoriza mais o local do que o adorador. Isso. Você já parou para pensar que a gente assim, não, eu tenho que estar na igreja. Não, eu tenho que estar em lugar tal. Ah, não, lugar tal, o fogo está caindo. Alguém diz assim, né? Eu vou para aquele lugar porque aquele lugar o fogo cai. Não é o local, é as pessoas que ali estão e a intenção do coração da pessoa que está adorando, né? Deus se revelou lá porque Moisés estava lá. Deus se revelou lá porque Elias estava lá. Deus se revelou lá porque... Então, todos esses lugares que Deus escolheu se revelar é porque tinha pessoas ali para quem ele queria se revelar. Então, a chave está nas pessoas. E se a gente olhar para essas pessoas, a gente percebe o que atraiu a revelação de Deus, né? Corações limpos, né? Corações puros, mãos limpas, né? Atitude honesta, justa, né? Todas essas pessoas têm essas marcas e isso está até escrito em vários lugares, como o Salmo 24, por exemplo, verso 3 e 4, né? As pessoas que vão subir ao monte de Deus, as pessoas que vão estar no lugar onde a santidade de Deus habita, são as pessoas assim, né? De coração puro, de mãos limpas, né? Que não se folgam com a injustiça, né? Pessoas que promovem a paz, o bem por onde estão, né? Então Deus se revela a essas pessoas. Bom, professor Joás e presbítero Edivaldo, tinha outro caminho, a gente sabe disso, mas Jesus tinha essa necessidade de passar por lá, por causa desse encontro. Agora, falou também da necessidade da mulher, e aí surge a pergunta da mulher, qual que é o lugar então de adoração? O ápice da conversa foi esse, tudo bem. Eu reconheço que a gente precisa adorar. Nesse monte ou naquele? Eu reconheço que a gente tem essa necessidade. Agora, eu sei o que é adoração. Agora, onde eu devo adorar? Aí Jesus abre um leque aí enorme, abre um horizonte para ela em relação à adoração. E essa conversa de Jesus é maravilhosa. Se a gente ler o texto, a gente vai ver a resposta de Jesus para ela. E é magnífico a gente pensar nisso, né? Bom, quando nós falamos dessa questão de adoração, olha o que Jesus falou com ela, né? Versículos 22 da nossa lição.
do capítulo 4. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque salvação vem dos judeus. Aí ele já define e já fala, ó, vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação veio dos judeus. Aí ele fala com ela, ó, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. A gente pode dizer que existe uma adoração falsa, uma adoração incorreta? Boa pergunta, viu? Se ele está procurando verdadeiros, é porque Então tem o falso, ele tem a incorreta, não tem? Ele tem uma distinção, né, entre verdadeiros e falsos. Então a adoração, a gente precisa aprender então como adorar, não é isso? Eu penso assim, e os nossos telespectadores podem pensar com a gente, existe uma adoração que Deus não aceita? Existe. Sim. Tem fogo estranho? Tem. Né? Então assim, tem muita coisa que parece que é adoração e não é. Né? Verdade. Jesus censurava muito os fariseus pela sua performance e dizia que o que eles falavam era até bonito, era até interessante e que devia ser seguido, mas a sua performance era hipócrita. Eles não condiziam com os seus ensinamentos. Então olha que interessante a gente pensar que existe um local, existe uma atitude de adoração que é correta e existe uma adoração que é incorreta. Verdade. Dá uma segurada aí, presbítero Edivaldo. Que a gente voltar, nós vamos voltar nesse assunto que é muito importante a gente entender isso aqui, professor Joás. E tem um negócio bacana para a gente falar sobre isso aí. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não saia daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos falando da lição de número 3. Encerramos o bloco anterior
presbítero Edivaldo, professor Joás, falando da verdadeira adoração e também da falsa. Bom, vou pegar uma fala que você falou agora há pouco do pastor Diel, né, que a adoração é uma vida de serviço e tem muito a ver com o comportamento, com a atitude, com os atos do adorador. A adoração está muito mais ligada ao adorador, né, do que, vamos falar assim, está mais ligado ao comportamento dele. Isso. Ao comportamento, né? E eu vou dar um exemplo aqui de dois homens na Bíblia, bem lá no início, Caim e Abel. Antes de Deus receber a oferta de Abel, Deus olhou para o coração dele. E da mesma forma Caim. Eu estou falando de uma adoração, de uma oferta. Eles foram ofertar ao Senhor. E a oferta aqui não está falando de dinheiro, está falando de um estilo de adoração. Eles foram adorar o Senhor. E aí Deus fala com Caim assim, olha, se você fizer bem, será aceito. Olha bem, comportamento. Então está vendo como que Jesus ele traz esse sentido, o sentido verdadeiro da adoração? Muitas vezes, professor Joás e presbítero Edivaldo, e dói na gente falar isso, mas é verdade, muitas das vezes nós mesmos estamos com a motivação errada da adoração. O comportamento está totalmente equivocado. A gente pensa que está adorando e não está. Aí não entra nesse quesito aí da verdadeira adoração. É bom a gente falar nisso, né? É verdade, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração, que é o nosso ponto 2. Então, a resposta da minha pergunta, ela vem trazida pelo professor, né, pastor Elianai Cabral, que é o comentarista dessa lição. Ele pega o modelo de Jesus. Qual que é o ensinamento de Jesus com respeito à verdadeira adoração? Ele quebrava a cabeça, Jesus quebrava a cabeça para embutir no coração dos seus discípulos que estavam próximo deles o que é a verdadeira adoração. Imagine nós hoje, é claro que o Espírito Santo é ele que convence nós do pecado, da justiça e do juízo, nós temos o Espírito Santo para ser esse árbitro da nossa vida, mas mesmo assim às vezes nós nos compreendemos, ou às vezes pior, nós queremos nos enganar a nós mesmos com relação à adoração. E a resposta de Jesus para aquela mulher é sensacional, porque a gente vê o tanto que a mulher entendeu. Não só entendeu, como ela foi lá e buscou todo mundo. Ó, achei um profeta. Bora lá para vocês verem. E o pessoal veio para ver, professor Joás. Isso aí é uma história assim longa, né? Uma longa história. Ela, sendo samaritana, né? Os samaritanos são um tipo de etnia, de povo que não é nem judeu e nem gentio, né? E Jesus explica, tanto é que Jesus explica para ela aí, a salvação vem dos judeus, né? Então a adoração genuína ela é aprendida aqui, né? Porque a salvação vem daqui, e ele está falando até de si nesse ponto, né? Porque ele é o Netzer, né? O Nazareno, a raiz de Jessé, o Salvador que viria, o Messias, que ela mesma refere, quando o Messias vier vai nos esclarecer. E assim, até então, Deus se revelou de várias maneiras, de várias formas, em vários lugares, para os judeus. Os samaritanos ficaram um pouco à parte disso aí. O único profeta que eles conheciam era Moisés. Nunca mais ouviram falar de nenhum outro profeta, a não ser o Messias que viria. Quando ele diz, sou eu que estou falando com você, ela fica com certeza espantada, né, com a informação. E foi a primeira evangelista da qual nós temos notícia, né? Saiu proclamando o evangelho aos de perto dela, e o que ela falou se mostrou verdade quando Jesus aparece dizendo as mesmas coisas, né, para as mesmas pessoas. Então tem todo um contexto cultural aí, a história é longa, né, dessa divisão entre samaritanos e judeus, mas é muito sobre isso, sobre essa desavença que existe, né? João chega a trazer a informação aí como quem abre um parêntese, né, dessa rixa que existe entre judeus e samaritanos. Olha bem, ponto 1, adoração. E o ponto 2, Jesus e a verdadeira adoração. Vamos fechar esse capítulo 2 aqui falando, ou respondendo essa pergunta, ou pelo menos clareando aí muita coisa na nossa mente. Ao afirmar que ofereceria água viva
aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria do interior de cada indivíduo. Olha bem, presbítero Edivaldo, de uma vivência, uma vida de serviço. Está vendo? Está muito relacionado a relacionamento do que algumas atitudes que vão prescrever a adoração. É mais o adorador do que o que ele faz para se mostrar adorando. É um estilo de vida, né? É um comportamento, é um relacionamento e coisas ligadas aí. E ponto 2 aí, olha o que Jesus fala que rios de água viva, né, iria sair ou brotar do interior de cada indivíduo. Isso cumpre também uma profecia de Isaías 44:3, né, que derramaria água sobre os sedentos e rio de água sobre terra seca. Também nesse quesito adoração, né, professor? E o profeta fala de paz como um rio, né, que fluiria. E assim, você vê como que essa conversa está linkada com a outra conversa que nós falamos aqui. Né? O presbítero já mostrou as conexões aí, algumas dessas conexões entre os dois debates aí, né, de Jesus com Nicodemos e com a mulher samaritana. Mas até o teor da conversa, ele acaba linkando uma conversa com a outra. Você vê que essa linguagem aí está presente na conversa com Nicodemos também, né, onde a profecia de Ezequiel 36 é lembrada, né, fala de um nascer da água. E ele diz lá naquela conversa, né, o verso 6 até o verso 8, capítulo 3 de João, que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí, do Espírito aí está com E maiúsculo, né, do Espírito de Deus. Aquele que é regenerado, aquele que nasce de novo, é o que é capaz de adorar em Espírito. Né? O que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele está capacitado a adorar no Espírito. Há muitas discussões sobre o que seria adorar em Espírito, né? Mas qualquer que seja a interpretação aí, ela deve partir desse princípio aqui. Deve ser lido João 3, do 6 ao 8, para entender isso aqui. Né? E outras passagens, 1 João 3,9 traz o mesmo sentido. Né? Você precisa passar pelo novo nascimento, pela regeneração, para ser capacitado para esse tipo de adoração, adorar em espírito. E em verdade, também está conectado com a cristologia joanina. Né? Ele, no capítulo 17, no verso 17, Jesus está orando ao Pai, falando de nós, e ele pede ao Pai que nos santifique, né, na verdade. Ele diz que a palavra do Pai é verdade, a palavra de Deus é verdade. Então, adorar em espírito é a adoração que flui de um coração regenerado. Adorar em verdade é essa adoração ser produzida, ser embasada, né, ser pautada pelo que diz a palavra de Deus, desse Deus que está sendo adorado. Então, alguém que se diz cristão, né, se diz adorador, independente do seu estilo de adoração, né, eu sou um adorador extravagante. Você pergunta o que está escrito em João 3,16, o cara não sabe dizer. Né? Mas que tipo de adorador é esse que não adora em verdade? Né? Que a verdade aqui é a verdade da palavra. Verdade. E outra coisa, presbítero Edivaldo, que o professor Joás falando aí, sempre a gente vai pensando, vai refletindo, que depois do novo nascimento, vamos falar assim, a cegueira espiritual do homem ela é tirada, ela é banida, e ele tem uma clareza sobre quem é Deus, sobre quem é o Espírito Santo, sobre quem é Jesus, e a necessidade nossa, não de Deus, mas nossa necessidade de relacionar e de adorar a Deus. A gente vê isso. A partir do novo nascimento, nosso espírito, o espírito humano, ele é vivificado, porque pela queda humana, o espírito ele está amortecido. A partir do momento do conhecimento da palavra, da verdade, meu espírito é vivificado. Aí Jesus falou assim, se alguém beber da água que eu lhe der, então eu tenho que beber da água de Jesus para vivificar o meu espírito, novo nascimento. Com o espírito vivificado, eu faço e pratico a verdadeira adoração. E a verdadeira adoração ela é um rio que jorra para fora. Aí fala da questão do fruto. Então, uma pessoa que adora a Deus,
o fruto que ela produz são frutos bons, são fruto do Espírito. Então, tem que ter esses gomos que a gente chama, né, do fruto do Espírito. Paz, amor, longanimidade, mansidão, né, temperança, fé, né, domínio próprio. Então, uma pessoa que é um adorador de verdade, ela produz frutos de justiça, ela produz o fruto do Espírito Santo. Então, a gente tem que ver essa questão também, que é aqui o ponto 2. Né? Ela adora com a vida pura, limpa. Não dá para ser um adorador sem essas coisas, sem o regenerar do Espírito e sem o purificar da palavra. Esses são os adoradores que ele procura, né? E muito interessante essa questão de saber o que é a verdadeira adoração e quem é o verdadeiro adorador, pelo fato de passar pela porta que é um novo nascimento, e passar por Cristo. A partir daí é uma novidade de vida. Ponto 2, Jesus e a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é por si só a base para essa adoração genuína. É pertinente ilustrar essa verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde após sua morte a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoção de todos os cristãos. Eu achei isso aqui muito legal. Essa adoção, nós somos enxertados a uma videira verdadeira, uma videira que tem fruto, que produz constantemente. Nós éramos um zambujeiro bravo e por causa desse enxerto, é claro que nós estamos usando aqui uma metáfora, mas por causa dessa união, nós passamos a ser visitados pelo Espírito Santo, nós que andávamos errados, errantes, distanciados de Deus e mortos no pecado, mas o Espírito nos vivificou. E aí a gente entende o que é adoração. E isso aí já não faz parte de uma geografia, né? Não existe mais um espaço geográfico para adorar. É claro que todo adorador, ele congrega, ele tem uma congregação, ele tem uma comunidade de fé que ele compartilha esses momentos de adoração como igreja, em igreja, mas ele entende que não é esse momento que ele passa na sua comunidade de fé que o define como adorador. Vai muito além disso, né? E eu acho interessante, um dia nós estávamos numa instituição onde as pessoas são reclusas pelos seus delitos e pelas suas faltas, e o professor Joás ministrava uma palavra, e assim, uma palavra simples, assim, num contexto simples, conhecido, mas eu percebi que aquele ambiente hostil, e lá no momento que nós ministrávamos, né, tinha uma turma batendo bola, tinha uma turma caminhando no pátio, mas tinha uma turma cortando cabelo, tinha uma turma encostada com a gente e ficcionada naquilo que o Joás falava, e eu percebi que a palavra, aquela presença de quem quer adorar, alguns dando glória a Deus, aleluia, e era um aleluia sincero, era um glória a Deus sincero, e eles entraram numa atmosfera de adoração, e de repente o Joás faz assim: quem quer aceitar Jesus? Não teve nenhum daqueles que realmente estavam participando daquele momento da palavra que não aceitaram Jesus. Entenderam, né? Eu fiz questão de contar, foram quase 12 pessoas que aceitaram Jesus naquele ambiente hostil, naquele ambiente, mas que se tornou um ambiente de adoração, um ambiente de ministração da palavra, de louvor, né? De louvor. Eu pude presenciar ali, fora desse contexto, em outras oportunidades, uma pessoa ali que está pagando pela sua falta, profetizando, sendo usado no dom de profecia, num ambiente que envolvido de adoração, de louvor, de clamor a Deus, e um ambiente tão hostil como aquele se tornar um lugar de adoração. Impensável na mente de muitas pessoas. Né? Impensável na mente de muitas pessoas, aquelas pessoas poderem adorar e aquelas pessoas poderem ser até mesmo usadas por Deus. E é uma coisa assim que foge à condição humana. Isso é uma questão de fé. Verdade. Adorar a Deus é uma questão de fé. Né? Então não existe ambiente mais, não existe geografia mais para adorar. Jesus disse: olha, os verdadeiros adoradores agora vão me adorar em espírito e em verdade, ponto. Né? Isso é muito importante. É uma ilustração do que aconteceu com a gente, né? Porque a gente era vendido ao pecado, né? Escravos do pecado, presos à natureza pecaminosa, né?
condenados à morte, ao inferno, por causa dos nossos delitos, né? Presos ao pecado. Então, a regeneração e a palavra dele produziram em nós esse novo nascimento, essa transformação. E é sobre isso essa conversa com a samaritana. Samaritanos nasceram de uma mistura do povo de Deus com os gentios. E eles não são nem uma coisa nem outra. Então, que esperança essa mulher tem? Né? E mais os fatores culturais agravantes. Né? Então, ela está desiludida, ela não tem esperança nenhuma. E depois dessa conversa, ela tem uma outra perspectiva de mundo, de vida, né? de adoração. Né? Ela se torna essa verdadeira adoradora que o Pai procura. Depois dessa conversa com Jesus, porque agora é o que o Edivaldo está falando, não tem mais isso de espaço geográfico, não tem mais isso de descendência. Né? Agora, todos que se achegam a Cristo, né, de acordo com o que ele mesmo diz no Evangelho de João, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Né? E aí todos, homem, mulher, criança, idoso, judeu, gentio, grego, troiano, samaritano. Ele usa, né? O comentarista aqui usa a expressão do Calvário e do túmulo vazio, exatamente que são as características dessa verdadeira adoração. A partir do Calvário e do túmulo vazio, a adoração agora ela não está presa à geografia. Né? Jesus venceu no Calvário, ressuscitou no sepulcro e agora ele está aberto a todos, né? Isso é muito interessante. Gente, para a gente finalizar aqui, que a nossa hora já mandou a gente parar, é o capítulo 3, adoração bíblica, não tem como a gente ler, mas a gente já falou muito aí do conceito bíblico de adoração, que tem que haver uma entrega, uma rendição, tem que haver uma conscientização, um coração voltado para tal, e também adoração como um ato de rendição a Deus, e sequência aqui do capítulo anterior, e adoração como um ato de serviço. Então, biblicamente, tem muita gente que engana disso aqui, e aqui a gente finaliza. Eu sou um levita, eu estou adorando. Se for olhar o trabalho real, verdadeiro do levita, tem adoração? Tem, mas vamos falar que a adoração está mais voltada para o serviço do que simplesmente cantar. É a ideia que muita gente tem hoje. Sim, tem essa ideia de que a adoração é louvor, né? A adoração é uma postura de humildade. A adoração é um ato de serviço ao outro, a Deus. A adoração é a disposição do coração em fazer algo que glorifique a Deus. Então a adoração vai muito além de levantar a mão e cantar alguma coisa. É servir, né? Não ser visto, né? É servir, não ser visto. Tem muita gente que canta e não é adorador, só cantou da boca para fora. Né? É um talento que a pessoa tem, né? E dos bons, né? E dos bons. Mas nós estamos falando de adoração, está intrinsecamente ligado a uma vida de serviço, de entrega, de rendição. E aí sim pode somar o louvor, né, professor Joás? Sem problema. Professor Joás, presbítero Edivaldo, obrigado por hoje. Nós estamos encerrando aqui mais essa lição. Próxima semana, se Deus nos permitir, nós vamos estudar a lição de número 4, Jesus, o pão da vida. E queremos te agradecer pela companhia de hoje. Voltaremos na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Ficou alguma dúvida ou você quer dar alguma sugestão? Participe com a gente de uma lição dessa ao vivo, domingo de 8 às 10, em qualquer uma das nossas igrejas de Assembleia de Deus, espalhada aí por toda Caratinga e região. Deus te abençoe e até a próxima semana. E um forte abraço.